Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição e a criação. Romanos capítulo 8, dos versículos 18 até o 23. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Preste atenção no versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Amém. Só até aqui. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição e a criação. E esse vai ser o nosso texto-chave. A partir desse texto, a gente vai tentar compreender como que a ressurreição de Jesus traz luz acerca da forma como nós nos relacionamos com a natureza, como nós nos relacionamos com a criação. A gente terminou o Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos termina ali com um eco sobre como que nós vivemos, ou o que nós faremos com a notícia de que Jesus, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados. A tônica da ressurreição, de que esse Cristo que veio ressuscitou, ela fica ali para os discípulos que terminam de ler o Evangelho de Marcos com a pergunta: o que eu faço com essa notícia em todas as áreas da nossa vida? Como a ressurreição de Jesus afeta todas as áreas das nossas vidas? E desde que a gente terminou o Evangelho de Marcos, a gente separou 15 temas para trabalhar a luz da ressurreição. Então a gente tem tratado essa série que se chama A Ressurreição de Jesus Muda Todas as Coisas, e a gente já falou de diversos temas sobre como que a ressurreição de Jesus cria em nós verdadeiras marcas de cristão, como a ressurreição de Jesus nos dá uma nova identidade nele, como a ressurreição de Jesus afeta a paternidade, a maternidade, as nossas relações familiares, como esposos, como esposas, as nossas relações de trabalho. A gente viu como que a ressurreição afeta o nosso trabalho, como que nós devemos trabalhar na realidade que hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, esse Cristo que tem feito novas todas as coisas. A gente trabalhou a relação entre a ressurreição e o consumismo, a ressurreição e o dinheiro, que foi a nossa última pregação. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição e a criação. Esse tema é um tema muito pertinente. Eu, particularmente, sou professor de gestão ambiental e existe uma crise em muitas leituras que nós fazemos e em muitos materiais culturais que a gente assiste, que a gente procura, que a gente se depara de forma geral, que é a resposta acerca de quem é o ser humano. Quem é o ser humano diante da natureza, diante daquilo que ele deve fazer onde ele está. Eu não sei se os irmãos recordam ou se já vieram assistir um filme lá de 1999, que foi um sucesso absoluto, que foi o filme Matrix. O filme Matrix, ele tinha um personagem ali, o Morfeu, e o Morfeu é capturado por um agente das máquinas, digamos assim, que é o agente Smith. E num processo de tortura, o agente Smith acaba dizendo que o ser humano, ele não merece viver porque eles são como uma praga, eles são como um vírus, que tudo aquilo que ele pega, ele destrói. Esse argumento não é só de filmes. Não é incomum a gente encontrar pessoas que dizem e que aceitam que a situação do ser humano é destruir, que a vocação do ser humano é destruir todas as coisas. Isso, inclusive, quando a gente pensa em ecologia. Outro dia eu ouvi um professor de biologia e ambientalista, ele sendo questionado por alunos acerca de um tema que você com certeza aprendeu quando fez ciências, chamado nicho ecológico. Ou seja, qual é a profissão e o papel, digamos assim, que todo ser vivo desenvolve na natureza. O esquilo, ele come, mas ele também nesse processo desenvolve um processo de disseminar
sementes, assim como o passarinho, o macaco prego, né? A bactéria, ela degrada a matéria orgânica, ela está querendo se alimentar, ela está querendo se desenvolver, mas ao mesmo tempo ela participa da decomposição, ela disponibiliza materiais à natureza. Ou seja, todo ser vivo, ele faz algo e isso cumpre um papel na natureza. Até a barata, viu, irmãs? Até a barata, ela tem um papel na natureza, ela também participa dessa degradação da matéria orgânica. Mas o interessante é que nessa aula, os alunos perguntam, né, no registro desse professor, olha, qual é o papel ecológico do ser humano? Qual é o nicho ecológico do ser humano? E esse professor não sabe responder. Ele diz que não saberia responder qual é o papel do ser humano na natureza. Eu já digo para você que não é destruir, embora ele destrua. Porque se fosse destruir, não faria nem sentido a nossa pregação e nem faria sentido várias ciências ambientais. Porque a gente está educando ambientalmente as pessoas porque a gente acredita que o papel delas não seja destruir. Já que a educação é formar o ser humano, a gente crê que o ser humano, quando destrói, não está cumprindo o seu papel ecológico, mas ele precisa se reorganizar e desenvolver adequadamente o seu papel ecológico. Mas Jesus não traz para nós apenas uma proposta educacional, pedagógica, um conteúdo programático. Ele vai nos reorientar à nossa função original através da sua morte e da sua ressurreição. Amém? A sua morte e ressurreição muda todas as coisas. E uma dessas coisas que deve mudar nas nossas vidas e que a criação e nós somos participantes é a restauração de todas as coisas. O texto nos é claro, a natureza geme e nós gememos. E a gente vai desenvolver um pouco disso. A crise ambiental que nós vemos nesse mundo, ela não passa só pela pergunta por que nós deveríamos cuidar, mas pela resposta adequada. O mundo tenta responder essa pergunta. Por que nós devemos cuidar da natureza? Existe um viés por aí utilitarista. Nós devemos cuidar porque senão a gente vai morrer, né? Você já viu algum material que diz aí, ó, cuide, porque se você não cuidar, a catástrofe vem. E aí, mas a gente cuida só porque a gente é o interessado? A palavra de Deus nos dá respostas muito melhores. Tem gente que vai dizer que a gente deve cuidar da natureza porque a natureza é sagrada. O panteísmo, né? Tudo é Deus, né? Todas as coisas são Deus. Aquele negócio meio Raul Seixas, né? Eu sou todas as coisas, né? Deus não é todas as coisas. Olha que sacrilégio seria construir uma casa, vestir uma roupa. A gente está cometendo crimes contra Deus, né? Se Deus fosse todas as coisas. Ninguém construiria uma casa em sã consciência sem pensar que está agredindo a Deus. A gente vai aprender nas Escrituras que esse também não é essa não é a natureza de Deus, no sentido de que Deus ele se revela na natureza, mas ele não se confunde com a natureza. A natureza é criação, por isso que a gente chama de criação, e Deus é o Criador. A resposta bíblica ela é clara e ela perpassa aí pela ressurreição. Eu quero ler de novo o versículo 19 com os irmãos, antes da gente ir para outros textos, porque esse texto vai nos guiar aqui. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então veja, é como se Paulo está dizendo, a criação, o mundo ao nosso redor, ele tem uma expectativa. Ele está esperando a revelação dos filhos. Quem são os filhos de Deus? A igreja, nós, o povo remido pelo Senhor. Aí ele vai explicar, pois ela foi submetida à inutilidade, a vaidade, ou seja, a natureza, ela sofre os efeitos do pecado. Quando Adão e Eva pecam, a natureza não fica intacta. Adão e Adão, como um regente da criação, quando ele cai, tudo que ele cuida também vai mal. A gente já viu em outras pregações. A mordomia é importante. Ela é fundamental na estrutura humana, desde a criação de Adão. Uma loja que tem um gerente corrupto é uma loja que não vai bem. Uma família que tem um pai e uma mãe que não cumprem seus papéis é uma família desorganizada. Quando Adão e Eva são criados como coroa da criação e Adão e Eva pecam, a natureza também sofre os desarranjos. R.C. Sproul, um teólogo norte-americano, ele dizia que o pecado é a traição cósmica.
Ou seja, os efeitos do pecado também são cósmicos. Tudo desarranja. Essa natureza, portanto, foi colocada numa situação de inutilidade. Não pela sua vontade, porque não foi a natureza quem pecou. Diz o texto aqui. Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Ou seja, faz parte da consequência do pecado, e Deus estabelece assim que a natureza seja colocada junto com o ser humano em vaidade. Por causa do pecado do ser humano, não por causa dela, não foi a sua vontade. Amém? Mas ele continua o texto dizendo, para a gente poder prosseguir, na esperança de que a própria natureza seja libertada da escravidão da decadência. Ou seja, essa natureza que está no estado de vaidade, ela não vai permanecer no estado de vaidade, no estado de decadência. Ela receberá, olha o que diz o final do versículo 21, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, a criação ao nosso redor, diz Paulo aqui, tem uma expectativa de participar não somente da nossa redenção, no final das contas. A redenção que Cristo promete a nós e que Ele tem cumprido é uma redenção que vai se estender por toda a criação. Por isso que lá em Apocalipse, a gente vê novo céu e nova terra. Você não será uma alma penada. Amém? Amém. Deus, Ele se importa com o seu corpo, como nós já vimos em outras pregações. E hoje a gente vai falar que Deus se importa com a natureza. Certo? Vamos para Gênesis. Vamos começar do começo. Eu quero começar falando sobre como que é essa estrutura criacional, como que Deus criou o mundo, qual é o papel ecológico do ser humano conforme o Criador, conforme Deus. Aqui em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a gente tem um relato da criação. E no relato da criação, a gente vai ter sim o propósito para o qual Deus criou todo ser humano e qual é o princípio, quais são os valores pelos quais o homem deve cuidar da natureza. Em Gênesis capítulo 1, meus irmãos, a gente não vai ler todo o texto, mas você deve lembrar que Deus ele vai criando cada elemento e organizando cada elemento estrutural da natureza, e ao final de cada dia ele diz que tudo é bom. Amém? Então Deus cria e diz que é bom. Veja que ele não diz que é sagrado, ele não diz que é divino, ele diz que é bom. No começo do texto, aí sim nós podemos ler, no versículo 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, as coisas não foram autocriadas, as coisas também não são Deus. Existe um Deus que criou todas essas coisas. O verbo aqui é o verbo bara, é um verbo que significa que Deus criou as coisas a partir do nada, que Ele é quem é aquele que criou, decretou. A gente vai ver a partir do versículo 3 que Ele vai criando as coisas pela palavra do seu poder. Deus não precisa se cansar. Aquele descanso não tem a ver com um cansaço de Deus. O descanso do sábado, né? O descanso de Deus. Tem a ver com Deus descansar como um rei. Ele se assenta e rege a criação. Porque o texto nos diz que Ele cria todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele diz, haja luz, e o que foi que aconteceu? Houve luz. Essa distinção, portanto, entre criador e criatura é importante para nós, porque nós não nos relacionamos com a natureza como se ela fosse divina. Não no sentido de que ela é uma deusa. Nós reconhecemos a natureza, poderíamos dizer assim, como divina, porque ela é criação de Deus. Ela tem uma origem divina. Ou seja, nos relacionamos com a natureza, reconhecendo o valor da natureza, porque ela tem um autor. Ela tem um criador. A gente já tira aqui da nossa linha de pensamento como cristãos, de que nós não cuidamos da natureza por utilitarismo. Nós não cuidamos da natureza somente por aquilo que ela pode nos dar. Nós cuidamos da natureza porque ela também tem dignidade. E a dignidade dela, assim como a nossa, advém do Criador. Amém, irmãos? Você entra numa galeria de arte e você atribui valor àquilo não somente pela técnica, etc., mas pela escola e pelo autor. Muitas vezes você vê, passa por algo que você acha lindo, e é maravilhoso e tal. Mas alguém diz, ei, tu viu aquele Van Gogh? Um Van Gogh? Como assim? Aí você volta, né? Então existe algo. Você não trata uma coisa impressa
uma obra de arte impressa com o mesmo cuidado e esmero que uma obra de arte original, né? Porque você sabe quem fez, a dedicação, a originalidade e a unicidade daquilo que foi criado. Mesmo que o traço seja idêntico, mas nós cuidamos daquilo porque tem um valor especial. Nós cuidamos da natureza porque a natureza foi Deus quem fez. Isso liberta o cristão do utilitarismo e também do panteísmo, de adorar, idolatrar a natureza. Depois que Deus cria as coisas, Ele cria o homem. E eu quero ler 2 versículos, mas eu quero começar pelo versículo lá do capítulo 2, versículo 7. Olha que interessante. Então o Senhor Deus, e aqui ele é chamado de Senhor, né? Perceba que no capítulo 2, Deus, que é aquele que criou, no princípio Deus, etc. Agora ele é o Senhor Deus. Ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, o ser humano também é criação, amém, irmãos? O ser humano não é um alienígena. Nós não somos o Superman. O Superman é alienígena, né? O Kal-El, ele é enviado por Jor-El, quem gosta aí, e ele vem para a Terra e ele tenta assim, encontrar uma identidade, ele tenta encontrar uma vocação, ele tenta encontrar um propósito de vida, porque ele sabe que ele não é um ser humano como os outros. Nós não somos um alienígena, nós estamos em casa, digamos assim, amém, irmãos? Estamos em casa. E também compartilhamos a mesma origem da natureza. Nós não somos melhores do que a natureza por causa da nossa origem. Nós não temos na nossa composição um elemento químico especial que nos dignifica. Nós viemos do pó da terra e ao pó da terra nós voltaremos. Nós não somos intrusos, mas nós somos pertencentes a esse ambiente. Isso é importante, porque você cuida da sua casa, não cuida? Reconhecer que você está em casa traz para você um imperativo moral de cuidado. Quando você vai para uma clínica odontológica, uma clínica médica, você assiste a TV da Ana Maria Braga e você lê todas as revistas, mas você não pede uma vassoura e uma pá para limpar a recepção, não pede uma flanela e um multiuso para limpar a bancada, porque lá você é um consumidor. Nós não estamos nessa terra como intrusos, nem como consumidores, nós estamos nessa terra como pertencentes dela. Fomos criados dela e juntamente com ela somos criaturas, amém? Mas existe algo que o ser humano tem, você deve estar esperando e pensando, não, mas não é só isso não, pastor, que eu sei. Eu disse que a gente lê 2 versículos, vamos ler o versículo 26 do capítulo 1. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja que o ser humano tem uma particularidade. Ele é distinto do restante da criação porque existe algo que Deus atribui a esse ser humano. Esse ser humano foi criado conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso não significa que o ser humano ele apenas tem uma dignidade, porque é verdade, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma dignidade intrínseca por causa daquele que nos criou com a sua imagem e semelhança. É por isso que tem um autor chamado Francis Schaeffer que ele diz que não há ser humano sem importância. É por isso que o C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ficou muito conhecido pelas Crônicas de Nárnia, ele diz que por causa do pecado não tem nenhum príncipe que não possa andar de cabeça baixa. Mas por causa da nossa dignidade criacional, não existe nenhum mendigo que não possa andar de cabeça levantada. O ser humano é esse misto. Por causa do pecado de humilhação, não no sentido somente de voltar ao pó, sermos humildes, mas no sentido do cativeiro do pecado, mas todo ser humano também tem uma dignidade. Por isso que, dentro da justiça, nós dizemos que todo ser humano, até o maior criminoso, ele tem direito a ampla defesa, ao contraditório, a um processo judicial adequado, não é? Para provar ou a culpa ou a inocência. O ser humano não tem só dignidade, ele também tem uma função.
Porque se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, isso traz ao homem uma posição de ser um representante de Deus na Terra. Ele não é Deus, ele não é um alienígena, mas tal qual uma outra criatura em termos de origem e de natureza. Mas como representante de Deus, ele deve organizar e reger. E nós temos dois verbos importantes aqui para a gente. O texto desse versículo 26, que é conhecido teologicamente como um mandato cultural, Deus ordena ao ser humano desenvolver algo, traz duas palavras importantes: dominar e sujeitar. São duas palavras muito difíceis de lidar na nossa cultura, porque a nossa cultura traz uma carga semântica, traz uma carga de significado a esses dois textos, essas duas palavras, muito pesada. O que é dominar e sujeitar? É algo negativo na nossa cultura. Mas Deus não está colocando como algo negativo. O domínio por si só ele não é negativo. Deus estruturou as autoridades, por exemplo, mas Ele não estruturou para que elas fossem autoritárias. Porque a autoridade ela tem limites que Deus impôs. O autoritarismo é como uma autoridade é exercida para além dos seus limites. Então, o domínio por si só não é negativo. Deus tem domínio sobre nós, isso não é uma coisa ruim. Nós nos sujeitamos a Cristo Jesus e isso não é uma coisa ruim. Essa palavra dominar e essa palavra sujeitar, elas têm significados aqui dentro da criação, irmãos. Dominar e sujeitar tem a ver com administrar e desenvolver. Então o ser humano tem domínio sobre a criação, ou seja, ele pode reger, ele pode administrar, ele pode organizar a criação. Sujeitar significa que ele pode desenvolver. O ser humano vai utilizar a tecnologia para melhor desenvolver e melhor utilizar recursos, para melhor conviver até com a inhospitalidade dos recursos. Dengue, Covid, coisas recentes aí pra gente, mas mudanças climáticas, disponibilidade de alimentos, o ser humano vai desenvolver tecnologia agrícola. O ser humano vai desenvolver tecnologia têxtil, tecnologia ferramental para comer, se alimentar, etc. e tal. O ser humano consegue e tem a atribuição de sujeitar, não no sentido negativo, mas no sentido de desenvolver, administrar e desenvolver. Portanto, o ser humano ele tem um propósito. Qual o propósito dele na Terra? Dominar e sujeitar. O ser humano, ele tem legitimidade de utilizar os recursos naturais, porque se ele domina e sujeita, ele vai poder se alimentar, ele vai poder se vestir, ele vai poder se abrigar. O ser humano não é um invasor. É importante entendermos isso. Muitas vezes, quando aparece um bichinho na sua casa, você voltou de férias e tem lá um bicho na sua casa, tem uma cobra, tem uma aranha, tem um caçaco. Vamos pegar o caçaco, ele é bonito, Tem lá um caçaco na sua casa. Aí alguém naturalmente vai dizer assim, mas não foi o caçaco que invadiu a sua casa. Foi você que invadiu a casa do caçaco. Embora essa pergunta nos traga boas reflexões, a grande pergunta diante do que o texto bíblico nos ensina é: e qual é o lugar do ser humano nessa visão de mundo? Não tem nenhum. Muitas vezes as pessoas falam isso porque não entendem qual é o lugar do ser humano. Pergunta para ela qual o lugar que o ser humano poderia ocupar na Terra. Que ninguém diria assim, você está ocupando o lugar de alguém? Não há. Não há. O ser humano, meus irmãos, não necessariamente ele está no lugar errado. Muitas vezes está, quando ele não está fazendo algo que nós vamos entender daqui a pouco. O ser humano, ele está no lugar dele, a Terra é o lugar dele, mas não de qualquer forma, não é somente onde ele está, mas como ele está nos locais onde ele está. O ser humano não necessariamente, se aparecer um caçaco onde você está na casa do caçaco. Mas a forma como você lida com o caçaco é importante. Onde você escolher morar é importante. Como você resolveu construir a sua casa, desenvolver aquilo que o Senhor lhe deu para morar é importante, para se alimentar é importante, para se vestir é importante, etc. e tal. Tá bom? Guarda aí, acalma o coração. Dominar e sujeitar. Mas Deus vai ensinar o como fazer isso, irmãos. Deus não deixa pontas soltas. Vamos comigo de novo para Gênesis capítulo 2. Vamos ler o versículo 15. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo e guardá-lo. Aqui é o laboratório do ser humano. O ser humano vai desenvolver vai aprender sobre domínio e sujeição
no laboratório do Jardim do Éden, recebendo 2 verbos também, que vão comunicar o significado daqueles 2 verbos anteriores. Dominar e sujeitar significa cultivar e guardar. Não é destruir, não é abusar, não é degradar, é cultivar e guardar. É desenvolver com inteligência, com racionalidade, espelhando uma boa administração, como Deus também é um bom administrador e organizador, e também guardar, proteger, preservar, conservar. Deus coloca aqui 2 significados importantes acerca do que significa o nicho ecológico do ser humano, o papel do ser humano na natureza. Ele deveria ser um cuidador. Se nós fôssemos pegar emprestado a teologia de Santo Agostinho acerca do mal, que ele defende que o mal não é substância, o mal não existe, no sentido de que Deus não criou todas as coisas, Deus criou o mal. Ele vai dizer, Deus não criou o mal, porque o mal não existe por si só, o mal não é uma coisa criada, o mal é a corrupção do bem. Eu olhei para o Estevão, lembrei da química. Analogia, não de precisão química. A analogia seria o seguinte: é como se a ferrugem não existisse. A ferrugem é a corrupção do ferro, entendeu? Então o mal não existiria como substância, o mal é a corrupção do bem. Da mesma forma, a destruição não seria a vocação do ser humano. A destruição é quando o ser humano não exerce o cuidado. É a corrupção do cuidado. Esse ser humano vai continuar. O ser humano sempre vai dominar e sujeitar a criação, meus irmãos. Até o ser humano mais natureba que existe, ele vai precisar dominar e sujeitar, porque ele não vive de luz. Ele precisa se alimentar, ele precisa se abrigar, ele precisa se desenvolver, ele precisa viver com a realidade da criação. Deixa eu abrir um parênteses. Eu tinha alguém que eu conhecia que era muito natureba, foi fazer um acampamento. Já percebeu que... Porque tudo era flores, mas era natureba de Twitter, sabe? E tal. Eu falo, vai fazer uma trilha, que tu vai ver que a natureza não são só flores. Aí tirou uma foto. Olha essa aranha na minha barraca. Olha o tamanho dessa aranha. Aí ela tá de boa, bota dentro do potinho, joga longe e tal. Tem como resolver. Mas a grande questão, fulana, é que de repente tu se deparou com uma aranha que não vai te abraçar e dar um cheirinho assim. Oh, coisa linda, um ser humano, né? Ela viu que eu posso ser picada. E se for peçonhenta, será que eu vou morrer? Se for uma armadeira, né? Vem as dúvidas, ou seja, existe o ser humano vai desenvolvendo capacidades para lidar melhor com a natureza. E Deus está dizendo para esse ser humano que aquilo que ele faz deve expressar cuidado e proteção. Por mais bela, por melhor que seja a vontade de fazer algo que mexe com a natureza, nós devemos nos preocupar se nós estamos expressando proteção e se nós estamos expressando cuidado. Essa é a grande pergunta que você deve ter em relação à natureza como regente. Beleza, eu saí de lá ouvindo que a palavra de Deus me ensina que eu posso usar os recursos naturais. Mas não guarde só até aí não, viu? Não guarde só o que você quer não. Você deve se perguntar se o uso que você está destinando para aquele recurso natural, ele expressa cuidado e proteção. Amém, irmãos? Tempo, dedicação. Mas quem é que desfaz tudo aquilo que deveria ser o nosso propósito em relação à natureza? É o pecado. Veja que quando Adão e Eva pecam, a natureza já sofre os efeitos da queda de Adão e Eva. Eles se vestem, são vestidos, Deus veste Adão e Eva com roupas de animal. Um sacrifício é necessário, né? Existe ali a natureza sofrendo os efeitos do pecado do ser humano. O sábio Salomão vai dizer que o homem bom, ele cuida dos seus animais, por exemplo. Então ele une o caráter bondoso do servo de Deus ao cuidado com os animais. Ele não maltrata suas vacas, os seus ovinos, ele não chuta o gato, sabe? Ele não deixa o cachorro uma semana com fome, entendeu? Ele cuida dos seus animais. Porque o contrário é que o pecado faz com que o ser humano maltrate os animais. Quando Adão e Eva pecam, o que é que eles querem ser? Mordomos? Administradores? Bons desenvolvedores da natureza? Não. O pecado faz com que eles queiram ser
o próprio Deus. Só que eles não querem exercer a administração da natureza como Deus faz. Eles querem escolher como eles vão dominar e sujeitar a natureza. É por isso que nós vamos sempre ter dentro do nosso inconsciente, quando julgamos a pessoa gananciosa como a pessoa que faz o que quer com a natureza porque ela quer ser Deus. É o eco do pecado. O problema é que muitas vezes nós atribuímos isso às outras pessoas e não a nós. Mas o cativeiro do pecado faz isso. Traz a Adão e Eva a pretensa vontade de ter autonomia, identidade e poder. Olha, se vocês comerem daquele fruto proibido, vocês vão se tornar como Deus. Não como Deus, vocês vão se tornar iguais a Deus. Mas Paulo, voltando lá para o nosso texto, ele vai dizer que por causa do pecado, a natureza ela foi sujeitada à vaidade. Ou seja, a natureza ela vai sofrer junto com o ser humano que caiu. Não porque ela escolheu sofrer, mas porque ela vai participar da grande expectativa de que todas as coisas sejam renovadas. Ela vai olhar, ela vai perceber, ela vai estar... Lógico que eu estou usando sentidos figurados, tá, irmão? A natureza não está olhando e tal. Mas essas, assim como Paulo está usando, né, geme. A natureza está na expectativa de que esse Deus, que é o seu Criador, que por amor enviou o seu único Filho para salvar o seu povo, os participantes dessa salvação não sejam só o povo, mas toda a criação juntamente com ela. Amém? Vamos ler de novo agora com essa perspectiva, o versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, a crise ambiental ela não existe por falta de legislação, embora a legislação contribua, uma boa legislação. A crise ambiental ela não existe por falta de tecnologia. A crise ambiental ela existe porque o ser humano pecou e se esqueceu de quem é aquele que lhe entregou a criação para ser cuidada e protegida. Eu quero ir para uma segunda parte nessa pregação, que é olhar para Jesus. Jesus, ele é o nosso grande modelo de cuidado. Ele é o nosso grande modelo daquele que sabe exercer domínio, que sabe sujeitar, mas sabe fazer, através de tudo isso, a expressão de cuidado e de proteção. Eu quero que a gente vá lá para João, capítulo 13, por favor. João, capítulo 13. Fala sobre todo tipo de exercício de autoridade, não só autoridade em relação à natureza. Olha que interessante esse texto, João, capítulo 13. Olha o versículo 12. Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos e os discípulos ficam em parafuso, né? Como assim? O mestre, aquele que tem autoridade, aquele que é Senhor, que domina e sujeita todas as coisas. Como assim ele lava os nossos pés? Na cabeça dos discípulos, assim como a nossa, a gente pensa que exercer autoridade não tem ligação nenhuma com humildade, né? Nossa cabeça é assim, né? Tem gente que não muda, né? Que revela quem era depois que exerce um cargo de chefia, né? Vira o chefe, coordenador, chefe de posto, não sei o quê. Meu irmão, vira... Tem que bater continência, porque senão vai ficar preso 7 dias no quartel. Por quê? Porque acha que para comandar só existe uma forma de comandar, que é dominar e sujeitar no sentido de escravizar. E Jesus, ele está aqui com esses discípulos e diz no versículo 12, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar, então perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão. Jesus não nega que ele é mestre e senhor, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés,
vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas. Felizes serão se as praticarem. Ou seja, Jesus ele está mostrando, olha, ele é mestre e senhor, mas isso não significa que o senhor não seja um senhor que serve. Que ser senhor não significa que ele não tenha autoridade sobre os que estão abaixo dele, mas que ele tenha autoridade para reverter aquilo que nós esperamos. O último é o primeiro, o menor é o maior. Não tem problema não, irmãos. A gente viu isso lá na paternidade, né? Ser um pai bom não diminui essa autoridade como um pai. Ser um bom professor com seus alunos não significa que você perdeu a regência da classe. Ser bom é uma questão de caráter e não uma questão de legitimidade, né? Perdi o pulso firme porque eu sou uma pessoa boa. Tem gente que quer conquistar autoridade aí no mundo como sendo ranzinza, chato, né? Todo mundo me respeita, porque eu trato todo mundo mal, todo lugar que eu chego, todo mundo me respeitar. Bato o ombro com as pessoas na rua. Isso não é respeito. Jesus está ensinando, eu ensinei vocês que o último é o primeiro, o menor é o maior. Isso também alcança a criação. A criação ela não é menos importante. A criação não é desprezível. A criação não é a única sujeita à vaidade. Porque a criação que nós nos incluímos também estamos sujeitos à vaidade. Jesus está dizendo que só existe um grupo que escapou, por enquanto, da vaidade. Quem são? É o grupo da igreja. Jesus resgatou o ser humano da vaidade, porque esse ser humano agora tem uma vida eterna esperando por ele, e a criação olha e espera o dia em que ela também vai ser restaurada para desfrutar, junto com o Criador, de uma nova realidade, a realidade dos novos céus e nova terra. Como foi que Jesus conquistou isso para nós? Através da sua morte e através da sua ressurreição. A ressurreição, portanto, ela lança luz para nós de que nós devemos olhar para Gênesis e aprender aquilo que nós deveríamos ser, mas com um norte. Eu vivo uma criação que não é desprezível. Eu não vivo com uma criação que deve ser maltratada. Eu vivo com uma criação que geme e que espera juntamente comigo. Olha o que é que diz o versículo lá em Romanos novamente. O versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós já temos as primícias, o Espírito Santo já vive em nós já vivemos em novidade de vida, mas nós esperamos a redenção do nosso corpo. Vai vir a dor de joelho, vai vir o cansaço da idade, vai vir, irmãos. Vai vir o tempo que você vai voltar igual ter 8 anos de idade. Né? Vai ter uma época que você vai se alegrar em ter amigos. Igual você quando tinha 12 anos de idade na escola. Entendeu? Vai ter uma época que você vai se alegrar com coisas que eram iguais quando você era pequenininho. Porque nós estamos esperando quando vem uma doença, né? A grande expectativa do crente, quando ele tem uma doença, é o quê? Ele lembra, aqui não é a minha condição eterna. Vocês lembram de um pai, eu não vou saber contar a história agora, veio agora na minha memória, mas um pai que tinha um filho que ele tinha problemas de saúde, ele veio a falecer, foi construído uma estátua, que é o menino em pé, pulando, jogando a cadeira de rodas em direção aos céus. A nossa expectativa não é aqui. Nós temos a expectativa que esse nosso corpo corrompido, ele vai ser restaurado, ele vai ser glorificado, amém? Como diz Paulo aqui, ele vai ser glorificado. A criação almeja essa mesma expectativa. Nós somos primícias. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 15, por exemplo. Vamos ver para você. Um pouquinho depois aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos são... livro 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as
primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, essa noção de primícias é importante. O que são as primícias no mundo agrícola? São os primeiros frutos. Então você tira aqueles frutos, você tem uma ideia de como será aquela safra. Então o irmão pegou lá, plantou, ele colheu lá a primeira parte, ele, eita, essa safra vai ser boa. Olha essas primícias. As nossas primícias, queridos irmãos, é o próprio Jesus Cristo. Ao olharmos para Jesus, nós temos uma dimensão que esse nosso Salvador bendito, o nosso eterno Deus que ressuscitou e tem um corpo glorificado, entrega a nós a promessa de que um dia nós seremos semelhantes a Ele. E a criação agora, segundo Romanos 8, ela olha para a gente e espera participar da nossa própria redenção. A ressurreição, portanto, é o início de uma nova história. Nós vemos os capítulos finais da história desse mundo, queridos irmãos. Desde que Deus derramou seu Espírito em Atos. A profecia de Joel 2 era uma profecia sobre o fim dos tempos. Ali é o começo do fim. A gente vive o fim do fim. Ali é o começo do fim. O capítulo final da história da humanidade já foi inaugurado desde que Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e derramou seu Espírito, queridos irmãos. Mas a gente não vive, sabe? Aquelas histórias, né? Quando o navio vai afundar, os ratos são o primeiro a abandonar o navio. Já que esse mundo vai se acabar, vamos destruir tudo. Nós não somos o pombo xadrezista. Conhece essa história? Do pombo que vai jogar xadrez com um pombo. Como é que o pombo vai fazer? Ele vai derrubar todas as peças e vai fazer cocô no tabuleiro inteiro. Esse é um termo que a gente fala para você não ter discussão com o tolo. Às vezes você discute com o tolo, o que é que o tolo vai fazer? Ele vai fazer igual o pombo, ele vai derrubar todas as peças e vai fazer cocô no negócio todo. Por isso que o sábio Salomão disse que a gente não deve discutir com o tolo. Porque ele falando das tolices dele, sabe? Deixa o tolo falar mais. Às vezes, para você conversar com o tolo e mostrar que ele é tolo, é só você deixar ele falar. É lógico que o versículo seguinte, lá de Provérbios, diz que se o tolo estivesse passando por sábio, aí você deve dialogar com ele, para ele não se passar como sábio. Mas se o tolo está só entregando a tolice dele, deixa ele falar. Mas nós não somos como esse tolo, que está derrubando tudo, destruindo tudo. Tem gente, irmãos, eu já ouvi crente falando assim, cuidar da natureza o quê? Essa natureza vai ser destruída pelo fogo. É pelo fogo, não é por ti não, animal. Tu é o fogo, tu é o agente de destruição, não. E lá não é destruição plena. A gente vai lá para o Apocalipse capítulo 22, a gente descobre que Deus ele refaz todas as coisas. É uma transformação do mundo que nós esperamos e participamos. Participamos enquanto bons regentes, bons filhos de Deus, ressurretos, que são primícias juntamente com Cristo, da ressurreição e que sabem viver nesse mundo, porque tem identidade, porque tem o caráter de Cristo desenvolvido neles, porque sabem criar boas famílias, porque tem um bom discernimento sobre trabalho, porque sabe lidar com o seu dinheiro não sendo um consumista, porque sabe lidar com o seu dinheiro gerando o bem e não a destruição, e porque sabem cuidar da natureza. Nós só cumprimos todo esse roteiro que a ressurreição nos traz, porque a ressurreição é real, amém, irmãos? Jesus de fato ressuscitou e Ele espera que nós sejamos, portanto, arautos dessa nova criação. A criação aguarda a nossa revelação. Se nós pudéssemos pegar esse texto emprestado, para o agora, como é que você se revela por aí? Será que quando você se muda e você vai morar numa casa, a criação pensa, glória a Deus, agora chegou um filho de Deus? Ou você quando se revela, na verdade, você não se revela como filho de Deus? Estou falando que eu estou pegando emprestado o texto, porque o texto está falando sobre a nossa revelação futura. Mas a nossa revelação agora, ela também é importante, irmãos. Será que no seu trabalho, quando você fala, as pessoas percebem que se revelou, um filho de Deus ou um filho do diabo? Nas suas mensagens, na forma como você vive.
Com a natureza é do mesmo jeito, queridos irmãos. Como é que você tem se revelado? É verdade. Teve um dia que alguém falou assim: pastor, devo pedir perdão a Deus e me arrepender, porque um dia eu botei chumbinho para matar uns gatos. É claro. Você pensa que essas coisas são desprezíveis? Chumbinho, irmãos, é um veneno, né? De rato. Eu falava, matar os gatos, né? Gato da vizinha. Sabe o gato da vizinha estava trabalhando? Deu um fim nele. Aquele cachorro que você botou no porta-mala, foi para bem longe, abriu o porta-mala, deixou ele sozinho na estrada e foi-se embora. Né? Nós temos que aprender a lidar. Não significa que nós não vamos lidar com a natureza, no sentido de que, pastor, não vou nem almoçar hoje. Não, lembra, dominar e sujeitar, mas expressando o cuidado. A revelação, a sua revelação, como é que você cuida, né? Eu já sei, eu vou fazer uma nova obra, alguma coisa, é só limpar tudo, porque tudo ali é lixo. Bonito é o que eu vou colocar. Não, queridos irmãos. Existe uma forma de você fazer o que você quer, lidando. O que é que eu posso harmonizar? O que é que eu posso cuidar? O que é que torna mais exuberante, mais belo? Porque a natureza, feita por Deus, ela tem beleza, inteligência. Ela presta serviços ambientais para nós, nos dá sombra, fruto, abrigo, celulose para papel, dá um bocado de coisa. Dá lenha, né? Um bocado de coisa, queridos irmãos. Nós devemos ser indivíduos que participam de uma forma nova de olhar para a criação. A vanguarda da proteção ambiental, no sentido não das filosofias mundanas, tá? Estou dizendo que você deve copiar o mundo, mas o que eu estou dizendo é que a vanguarda do cuidado ambiental não precisa ser de uma agenda mundanista, mas tem lugar e faz parte da visão daqueles que estão participando da nova criação. Um olhar que não é marcado pelo utilitarismo, não pelo panteísmo, nem por ideologias relacionadas a antimercado, propriamente dito, mas uma visão bíblica. Bíblica antes de todas as coisas. A criação e a igreja gemem juntos. Por isso, Paulo está dizendo aqui que o cristão ele deve se sentir como a natureza. A natureza geme, ele também geme. Por que cuidar do meu ambiente? Porque ela é criação. Por que cuidar do meu ambiente? Porque ele espera, juntamente comigo, o dia da revelação dos filhos de Deus, a adoção como filhos, como Paulo diz aqui em Romanos, a redenção do nosso próprio corpo. O dia que nós herdaremos um corpo glorificado será um dia em que a própria natureza será restaurada. Paulo chama isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos abrir lá. É bonito esse tema, a gente já falou várias vezes, mas ele tem um endereço aqui no texto bíblico. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criação. Isso não é só metáfora não, irmãos. De fato, Cristo, desde que ressuscitou, nos entregou o seu Espírito, está fazendo um novo povo. Aquilo que nós já falamos lá na primeira pregação, lembra? Nós somos o povo do céu vivendo na terra. Nós somos o povo escatológico. Somos o povo que Deus já está moldando e transformando. Até um dia que vai haver a restauração completa dos nossos corpos, da nossa mente, do nosso coração, para nós sermos adequados para o céu, para o novo céu e nova terra. Nós não somos adequados ainda, mas um dia nós seremos. Tem o livro do C.S. Lewis, interessante, O Grande Abismo. E é interessante que o povo lá está indo, tipo andando num ônibus, está chegando como se fosse no céu. E tudo é muito pesado. A grama, sabe? Coisas simples são muito pesadas. É uma forma de nos trazer à memória que hoje nós somos incompatíveis com o novo céu e com a nova terra. Mas nós aguardamos a redenção do nosso corpo. O dia que nós teremos um corpo tal qual o de Cristo, um corpo glorificado, que é compatível com a glória do porvir. Mas a natureza também espera. Amém, irmãos? Eu quero finalizar lembrando que a história bíblica, ela abre num jardim, lá no Jardim do Éden. Mas quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 22, a gente finaliza a história dessa etapa que nós vivemos e inicia uma nova história que não terá mais fim numa cidade-jardim. Lá em Apocalipse, capítulo 22,
A Bíblia fala de uma nova Jerusalém que desceu do céu, no capítulo 21, mas lá no capítulo 22 fala de uma praça, de um jardim ali estabelecido. No capítulo 22, a gente tem aí, o anjo me mostrou o rio d'água da vida, que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, um por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Esse mundo não se encaminha para um Tietê da vida. A nossa história, a história do novo céu e da nova terra, se encaminha para um rio que flui do trono de Deus. Se encaminha para um local em que a árvore da vida está lá, com folhas verdes, gerando fruto o tempo todo. Ou seja, a gente não tem lampejos de decadência. Nós temos estabilidade na glória de Deus. Um novo céu e a nova terra nos entrega aquilo que nós almejamos hoje, juntamente com a criação. Nós devemos ser, tal qual Jesus, o novo Adão, que agora tem transformado todas as coisas para melhor, para a glória de Deus, que tem glorificado. Aquele que em si mesmo abriu mão de ter aquilo que a criação tem. As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aquele que nos faz olhar para a criação com aprendizado, que várias vezes diz, olha, vocês deveriam ser astutos como as serpentes. Vocês deveriam ser sutis, gentis como as pombas. Aquele que olha para crianças e eleva a dignidade, olha para a natureza como meios de ensino nas suas parábolas. Então, não algo que deve ser descartado. Para cultivar e guardar, para gemer junto com a criação, esperando nossa libertação, como nova criação, para ser um presente no final das contas, aonde quer que nós vivamos. Imagine se a gente desenvolvesse uma ética acerca da natureza a partir da Bíblia e exercêssemos nossas atividades no dia a dia tal qual ela. Esse mundo não seria perfeito, porque nós continuaríamos pecadores, mas eu tenho certeza que ele não seria do jeito que ele é. Não seria do jeito que ele é. Vocês que se formam em engenharia, que se tornam advogados, que estudam na área do direito, se tornam juízes, se tornam prefeitos, que se tornam vereadores, que se tornam pedreiros, se tornam construtores, se tornam agrônomos, se tornam plantadores, se tornam agricultores. Utilizariam todas as coisas de uma forma que expressasse cuidado com o próximo, porque a gente trabalha para servir o próximo, mas também cuidado e preservação com a natureza. Amém? Quero orar? Vamos orar? Depois o irmãozinho faz o seu comentário, tá bom, irmãozinho? Vamos orar. Ó Deus, te bendizemos, Senhor, pela Tua Palavra, que nos ensina, ó Deus, até mesmo coisas que nós lemos e passam desapercebidas. Às vezes nosso olhar não está calibrado para a riqueza que a Tua Palavra nos traz. Nos ensina dia após dia a recalibrarmos nosso coração, nossa mente, para lermos o mundo não a partir dos olhos do mundo, nem dos nossos próprios, mas a partir da Tua Palavra, Deus. Enraiza a Tua Palavra no nosso coração, para que saibamos cuidar como mordomos daquilo que o Senhor nos deu, que envolve a nossa família, que envolve os bens, que envolve o dinheiro, que envolve a nossa profissão, que envolve todas as coisas, mas também que envolve a criação. Nos faz renovar um encanto pela criação. Às vezes estamos tão imersos nesse mundo frenético que só nos diz produza, produza, produza,
que perdemos a sensibilidade de olhar para um nascer do sol que o Senhor criou e lembrar que os céus proclamam a glória de Deus. De olhar para as árvores ao nosso redor, Deus, não como apenas enfeite, mas lembrar, como diz o salmista, que uma árvore fala para outra árvore que foi o Senhor Deus que os criou, que as criou. Não há linguagem, não há palavras, mas há proclamação. Nos faz olhar para um broto, para uma árvore que cresce, para um animal que se alimenta. Não apenas com rejeição, com repulso, ó Deus, mas nos ensina a contemplar a beleza da Tua criação, rendendo glórias a Ti, ó Deus. Evita que o nosso coração pecaminoso caia nas armadilhas do panteísmo, de adorar a natureza. Nos faz também com que o nosso coração... Evita com que o nosso coração caia nas armadilhas do consumismo, que trata a natureza apenas como um recurso para satisfazer as nossas necessidades, não como algo dotado de dignidade, porque foi o Senhor quem a criou. Faz com que a nossa realidade atual de nova criação nos faça conviver bem com a criação que geme pelo dia que ela também será restaurada. Nos faz humildes como Jesus, nos faz servos, nos faz expressar domínio e autoridade através do cuidado. Nos permite nos apresentar, ó Deus, como imagem e semelhança Tua, como de fato nós somos, mas não arrogando para si mais do que nós somos, mais do que o Senhor nos concedeu, mas nos apresentarmos como mordomos que administram, que regem, expressando cuidado e proteção, ó Deus. Nos faz olhar para Ti, nos faz olhar para o destino final das nossas vidas. Porque nós não somos como quem percorre o vento, não somos como aqueles que andam sem rumo, não somos como aqueles que soqueiam o ar, nós somos como aqueles que prosseguem para o alvo, e o nosso alvo está em Ti, o dia que o Senhor voltará destes céus, ó Deus, rompendo os céus em glória, e fará novas todas as coisas, ó Deus. Nós queremos nos dirigir para o palco da Tua glória e cantar louvores a Ti no dia da nossa redenção final, mas também sem perceber a grandeza do Teu nome expressa naquilo que o Senhor fará nesse novo céu e na nova terra, cujo brilho, cujo todas as coisas são maravilhosas, porque o Senhor é muito mais, cuja árvore da vida está lá para nos expressar que o Senhor é a nossa vida, e cujo rio que nasce do Teu trono nos lembra que o Senhor é um Deus abundante em todas as Tuas bênçãos. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, nossas iniquidades. Nessa manhã específica, ó Deus, nessa oração de pedidos de perdão, de arrependimento, nós pedimos perdão também, ó Deus, pelos nossos pecados em relação à natureza, quando nós não a tratamos adequadamente, quando nós não pensamos, ó Deus, naquilo que convém em relação ao mundo que o Senhor criou. Perdoa os nossos pecados e iniquidades, nos faz filhos Teus em caráter em todas as dimensões das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém.